Fala galera, meu nome é Gabriel e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a vida de Sansão. Para quem não conhece, Sansão foi um homem muito forte, ele tinha uma força sobre-humana e quem lhe dava essa força era o próprio Deus. E ele foi consagrado desde o ventre materno de sua mãe a ser nazireu. Então ele não poderia se contaminar com o pecado, mas ele deveria ter uma vida em santidade em todos os sentidos. E ao mesmo tempo que Sansão era muito forte, se tornou muito forte fisicamente, ele se tornou fraco fisicamente. Então ele era forte e fraco. Forte porque com a sua força ele repartia leão ao meio, como se fosse um cabrito. Ele tirava cordas dos pulsos como se fossem linhas. Mas quando aparecia uma mulher de outra tribo na sua frente também, ele era seduzido de tal forma que ele se contaminava. Das 3 mulheres que ele teve algum tipo de interesse e algum tipo de relação, foram mulheres que não eram da sua religião, não partilhavam dos seus costumes. E isso fez com que ele caísse em pecado. Ele poderia escolher qualquer mulher da sua tribo, mas ele não estava interessado ali nas mulheres da sua tribo. Ele estava interessado nas mulheres de outra tribo, em mulheres que partilhavam de outra religião. E Deus tem um propósito para tudo, porque Deus usou até essa soberba que Sansão adquiriu ao longo da sua vida para iniciar a libertação de Israel, do povo filisteu. Então Sansão ele tinha muito um desejo assim pecaminoso por outras mulheres que não eram da sua religião. E isso levou a se contaminar com o tempo. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Josué 13, 2, 5. E das mulheres que Sansão teve algum tipo de relação, Dalila foi a pior, porque Dalila se preocupava apenas consigo mesma. Não importava se Sansão perderia sua força, o que eles iriam fazer com Sansão. Mas o que importava para ela era o que ela receberia por descobrir a força de Sansão. Dadas as circunstâncias, os filisteus eles queriam de alguma forma atacar Sansão, mas em termos físicos era praticamente impossível atacar Sansão, porque ele era muito forte e ele tinha habilidade em guerra. Ele sozinho matava 1000. E uma de suas namoradas, ficantes, Sansão encontra o caminho que o vai levar à morte. E aparece Dalila na vida de Sansão. E o propósito de Dalila, desde o começo do seu relacionamento, não era agradar o Sansão, mas descobrir qual era a sua força. Porque quando ela descobrisse, logo ela iria contar para os filisteus e receberia um prêmio por isso, uma boa quantidade de moedas daquela época. Então Dalila logo inicia um questionamento a Sansão de onde vem a sua força. E ela sempre está atiçando ele: Sansão, de onde vem a sua força? E Sansão falava: vem, se me amarrarem, se me prenderem com tal coisa. Então Sansão começa a falar para ela: minha força vem disso, minha força vem daquilo. Mas Sansão estava mentindo, não vinha. E quando Sansão realmente fala para ela: minha força vem do meu cabelo, quando cortarem o meu cabelo, logo perderei minhas forças, ela chama os soldados filisteus, corta o cabelo de Sansão. E na hora que ele levanta, a força do Senhor já não estava mais com ele, porque ele pecou de diversas formas, se envolvendo com mulheres que não eram da sua tribo, tocando em alimento impuro, bebendo, se prostituindo. E por último, por fim, ele cortou o seu cabelo, que desde o seu nascimento nunca tivera sido cortado. E a resposta de Sansão, na hora que ele foi ser preso, foi: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Eu começo a perguntar para você: o que você tem feito quando o pecado bate na sua porta? Você se contamina com ele? Você dá moral para ele?
ou você busca a presença de Deus. Porque Sansão, ele brincou com o pecado, mas o pecado, uma hora, derrubou ele. Quando os guardas o pegaram, imediatamente eles cegaram Sansão fisicamente. E Sansão já não mais poderia lutar. Sansão já não mais poderia ver, porque estava cego. E Sansão, ele foi humilhado e levado para ser escravo dos filisteus. Ele trabalhava ali no templo. E em uma das festas dos filisteus, quando o cabelo de Sansão já havia crescido novamente, quando Sansão já deveria ter jejuado novamente, buscado a presença de Deus, voltado para os pés do seu Senhor, a sua força voltou. Em o seu último momento de fé, ele ora: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ainda dá tempo de voltar. Se você está cometendo pecados envolvendo adultério, se você está se contaminando de diversas formas com aquilo que não é o propósito de Deus, ainda dá tempo de voltar. E Deus está de braços abertos para te receber. Não deixe que o pecado roube a alegria da sua salvação, a alegria de servir a Deus. Creia nele, busque ele em primeiro lugar. Não deixe o pecado entrar na sua vida. Escolha viver em santidade, porque quando o pecado entra na nossa vida, ele gera a morte. Então, tenha uma vida santa e sincera diante de Deus. Amém.